Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui gravando o nosso terceiro episódio do podcast do Revelando Ser. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa, atendendo em consultório e também participando desse projeto social que é o Revelando Ser. Oi, gente, meu nome é Késia, também sou psicóloga e psicoterapeuta, atuando também no consultório e como psicóloga do Revelando Ser. E hoje a gente está aqui com vocês para dar continuidade às nossas conversas sobre o projeto Revelando Ser, tentando desconstruir o muro do silêncio, que é em torno da temática do abuso sexual. E algo que a gente tem falado, né? Hoje, esse é o nosso terceiro episódio do podcast, e algo que a gente tem falado sempre no início é chamando a atenção para um alerta de gatilho. O abuso sexual é uma temática difícil, né, de ser manejada e tal, e a gente vai estar falando sobre isso. Então, a gente está dando, né, esse alerta de gatilho, porque os conteúdos que a gente vai estar abordando podem estar fazendo emergir questões em vocês, sentimentos que não são tão fáceis de lidar. Então, faz essa escuta com cuidado com você, né? Com cuidado com o teu momento, porque é preciso falar, é preciso escutar, mas que tudo isso seja feito com muito cuidado. E a gente sempre faz por conta disso. Né, Kézia? A gente, no segundo episódio, a gente falou sobre a pandemia, né, e o isolamento que está todo mundo vivendo, quer dizer, as pessoas que estão em isolamento, né, e como isso pode fazer emergir coisas mais intensas e tal. Então, tá falando sobre esse tema nesse contexto de isolamento também pode estar tocando realmente, pode até intensificar um pouco mais esse contato com essas feridas e tal. Então, a ideia é essa, a gente está nesse propósito de desconstruir o muro do silêncio, mas que cada um possa também estar se cuidando para que essa desconstrução não tenha que ser tão sofrida ou pouco cuidadosa. Queria reforçar um convite nesse começo, que é quem está escutando a gente também, quem está começando a acessar o podcast da gente também, interagir, fazer algumas perguntas, sugestão de temas e tal, que a gente tem toda uma lógica da gente estar querendo apresentar o projeto e caminhando por alguns temas que a gente acha que é importante que todo mundo vá sendo introduzido para entender um pouco mais da complexidade desse tema, mas aí também a gente está querendo trocar com também sugestões que as pessoas queiram saber um pouco mais e tal. Então queria reforçar esse convite aí, que as pessoas interajam com a gente também através das redes sociais, do e-mail da gente e tal. Fica esse convite aí. Mas hoje a gente vai falar sobre o Muro do Silêncio, né, Kézia? Exatamente, sobre o Muro do Silêncio. O principal objetivo do Revelando Ser, como a gente já falou, é desconstruir o Muro do Silêncio em torno da temática do abuso sexual, com foco nas pessoas adultas que foram abusadas, né, enquanto crianças ou adolescentes. E hoje a gente está reservando esse momento para falar de maneira mais específica sobre o que é esse muro do silêncio, ou como a gente percebe esse muro do silêncio, quais são as camadas, tijolos e outros elementos que vão sendo colocados, né, vão sendo empilhados e entornados diante desse tema, e que faz que ele seja tão difícil de ser ouvido, visto, falado, compreendido. Toda vez que eu vou falando sobre o Muro do Silêncio, de vez em quando eu fico me perguntando se as pessoas têm dimensão que existe esse Muro do Silêncio. Porque é uma coisa um pouco quase que difícil de ser enxergado. Se existe um Muro do Silêncio, esse é um tema que não é muito tocado. Só que como não é um tema muito tocado, então as pessoas não têm dimensão do quanto se existe um muro em volta dele. Como é que as pessoas vão ter dimensão do quanto é grande uma coisa que não se fala sobre? É sempre uma coisa que eu acho muito complexa. Se por acaso ninguém fala sobre abuso sexual, não tenho como dizer que existe um muro em volta desse tema. Porque as pessoas nem sequer param para conversar tanto sobre essas questões.
Mas eu tava lembrando agora, que é do evento que a gente participou, eu e você, enquanto psicólogo, e que a gente viu lá no evento o quanto esse Muro do Silêncio foi grande, né? A gente tava conversando com profissionais de psicologia e tal, e como foi difícil, mesmo no meio de tantos profissionais de psicologia, a gente poder falar sobre um tema que é difícil, que é delicado, como foi difícil das pessoas se aproximarem dessa temática, falar abertamente se passou, se não passou. Então, para mim aquele evento foi muito significativo, para mostrar que se a gente, enquanto psicólogo, profissionais de saúde, de cuidado, a gente ainda assim tem dificuldade de tocar nesse assunto, imagina outras pessoas que não estão tão familiarizadas com esse tema, né? É verdade. E isso acaba me fazendo lembrar de... Isso acaba me lembrando, né, de algo que a gente já conversou em alguns outros momentos, porque você traz dos profissionais ali, né? Dos profissionais ali envolvidos, psicólogos e tal. Mas, para além dessa formação profissional, né? Somos todos pessoas. E a gente costuma dizer que é difícil falar sobre abuso sexual, porque ele envolve, ele entorna, né, temas que são bem difíceis, que eles vão se entrelaçando, né? A gente diz, né? Envolve violência, envolve família, muitas vezes, já que a maioria dos casos de abuso sexual acontece no contexto intrafamiliar, né? E envolve violência, né? Violência, família e sexualidade. Então, um tripé aí, Isso. né? Que juntando, né? Traz por si só um engasgo, né? Traz por si só uma dificuldade. Então, por mais que sejam profissionais da psicologia, profissionais de saúde, educadores, enfim, pessoas que teoricamente estariam mais sensíveis, né, a abordar o tema, a discutir sobre essas questões, né, mas teve todo um processo de construção social, familiar, pessoal, onde esses três temas, eles são colocados tabus e são colocados como distantes, né, Guilherme? Uhum. Porque família, como a gente até já comentou em outra perspectiva, no outro podcast, família tem esse cenário, né, tem essa alusão ao sagrado, à proteção, né, ao seguro, e que nem todos os casos acaba sendo, né? Então, o abuso sexual, ele traz essa tensão, né, para o ambiente intrafamiliar. Então você vai intercalando, algumas coisas se cruzam aí que geram uma tensão. Então é difícil falar mesmo. Uhum. Uma outra coisa que me vem também, quando eu penso no Muro do Silêncio, vamos falando exatamente do muro agora, é para mim a dimensão do tempo. O público que a gente trabalha especificamente são pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. E essa dimensão do tempo, ou seja, uma violência que aconteceu há anos, de alguma forma traz uma dificuldade de se legitimar ou de se reconhecer qual é a importância de se falar de algo que já aconteceu há muito tempo. É como se não tivesse aquela urgência, sei lá, imagina que você sabe hoje que uma criança, seu filho, sua filha, ou um vizinho, um primo, ou alguma coisa assim, se alguma criança passou por algum abuso sexual nesse momento, é como se isso trouxesse uma certa urgência de que tem alguma coisa a fazer. Não é tão fácil, ainda assim é difícil, porque mexe com um bocado de coisa, mas é como se tivesse uma coisa de vamos fazer alguma coisa com isso. Talvez chamasse as pessoas a tomarem uma ação, mas muitas vezes uma coisa que aconteceu há tanto tempo, já ficou lá atrás, há tantos anos passados lá. Então, muitas vezes, para a própria pessoa, é difícil ela reconhecer que aquilo ainda assim é importante ser tocado. É como se, e aí a gente pode conversar um pouco mais sobre personalidade, talvez em outro podcast, mas é como se, de alguma forma, essa pessoa ela teve que encontrar um jeito de conviver com esse abuso sexual ao longo desses anos. Então ela foi encontrando da forma dela um caminho para poder não estar talvez sendo tão afetada por isso e quando ela já está na idade adulta, voltar lá atrás e tentar recuperar e ver o que é e o que aconteceu. Muitas vezes a pessoa não convive mais, muitas vezes já foi um tio, um avô, uma avó, uma tia que já morreu e, enfim, é como se parece que fica uma pergunta assim,
se eu já passei tanto tempo com esse silêncio, pra que agora? Pra que falar sobre isso agora? Me vem às vezes que a gente já conversou e que a gente já escutou algumas pessoas, né, que trazem tanto esse questionamento de por que olhar, mas que quando começam a olhar para o momento presente, para as relações estabelecidas no momento presente, as marcas, as consequências ou as implicações que o abuso trouxe na vida, né? Eles estão muito presentes no tempo presente. Então, por mais que faça muito tempo que aconteceu ou que quem cometeu o abuso, enfim, não esteja, que esse contexto do outro não seja tão presente ali, mas me parece, e aí quando a gente escuta, né, o relato de algumas pessoas, me parece que esse tempo, esse passado, por mais que esteja lá atrás, como a gente já falou em algumas outras palestras, esse passado não passou. Então, tem o tempo cronológico, se for colocar em números, que se foi, mas que no tempo presente isso é muito real. Então, talvez por isso seja importante falar, né? Eu tava lembrando agora daquele filme que a gente fez num vídeo debate, O Jogo Perigoso, né? E aí que mostra uma mulher adulta, ela numa situação específica lá, e aí quando uma pessoa fala com ela, fala assim, você veja o que está acontecendo no presente. Tudo isso aqui já remete muito às coisas que você vivia na infância. Aquela tarde lá nunca acabou, ela fala. Aquela tarde lá que aconteceu aquele evento nunca acabou. Então, porque você fez várias escolhas na sua vida pautada naquela tarde. Então, só que aí volta para a dimensão do tempo, né? Quando a gente, na idade adulta, vai tentar lembrar daquele tempo lá de trás, muitas vezes as coisas não ficam tão claras. Então tem pessoas... Agora, volta àquela reflexão que a gente fez no podcast passado, né? Existem tipos e tipos de reações diferentes em relação ao abuso. Eu já atendi muitas pessoas que têm um apagão da infância, que não lembram nada do que aconteceu no passado, como tem pessoas que lembram muito de cada coisa e tal. Então, vamos lá. Mas... quando a gente pensa em voltar lá atrás, nesse passado, até pela própria limitação que uma criança tinha de compreender realmente o que estava acontecendo ali. Então, o abuso sexual ele aparece de maneira confusa, com os contornos meio difusos, onde você não sabe muito bem localizar. Então, tem muitas pessoas que chegam para conversar com a gente e falam, eu lembro, eu tenho aquela sensação, mas não sei, será que foi, será que não foi? Eu atendi uma cliente uma vez que ela teve muita dificuldade para poder aceitar que tinha acontecido. E aí a gente levou um tempo, assim... Se fosse algo que tivesse acontecido talvez ontem, um ano atrás, talvez estivesse um pouco mais fresco na memória da pessoa, onde a pessoa pudesse recuperar isso com um pouco mais de clareza e pudesse trazer um pouco mais à tona de maneira mais... acho que a palavra é clara mesmo, mas muitas vezes esse tempo que a gente remete lá atrás cria também essa distância, cria também esse abismo aí da pessoa com as próprias experiências dela. Muitas vezes não é tão fácil recuperar isso, seja por uma questão de memória mesmo, ou seja por como foi difícil lidar com tudo aquilo no passado. Então acho que a gente pode ver, né, diante do que a gente foi colocando até agora, que existe uma parte desse muro do silêncio aí que fica bem nessa dimensão da pessoa que passou pelo abuso, com seus questionamentos, né, de vale ou não vale a pena, estou bem, não estou bem, a pessoa que cometeu está perto ou está longe, sigo minha vida ou não. Então, parte deste muro, digamos assim, ele tá ali sendo construído por questões bem dessa esfera individual, onde a pessoa com ela mesma fica nesses questionamentos e nessas indagações sobre falar ou não falar, silenciar ou revelar. Eu queria fazer um adendo, quer dizer, só para a gente poder talvez contextualizar quem ouve a gente de maneira mais inicial agora, que assim, a gente vai separar didaticamente essas esferas do que a gente vai estar chamando essas esferas que compõem o Muro do Silêncio, mas é importante sempre ter em mente que essas esferas elas estão uma dentro da outra, uma compõe a outra e você não consegue muito bem distinguir realmente onde uma coisa termina ou outra começa, porque você estava falando agora, né?
É possível, vamos tentar pegar essa pessoa, eu vou querer falar ainda da esfera individual ainda, mas só para a gente poder pensar, essa pessoa, ela também pode ter dificuldade de acessar determinadas coisas, porque ela também faz parte de uma família onde talvez esse assunto não seja muito bem conversado. Se a gente pudesse pensar essa pessoa dentro de um contexto onde a sexualidade não fosse tanto tabu para ser conversada, pode ser que esse questionamento, essa dificuldade já fosse um pouco minimizada. Ou ainda ela vive também numa cultura que também não lida muito bem com essas questões. Só para a gente poder entender que essas esferas que a gente vai separar didaticamente, individual, familiar e sociocultural, elas estão muito implicadas, mas vamos tentar trabalhar uma por uma. Só para as pessoas entenderem isso de cara. Com certeza. Não tem como partir, como separar, como colocar como esferas ou dimensões que não estão realmente interligadas e não se cruzam, e que muitas vezes é difícil ver qual é o limite entre uma e outra. E aí eu tava pensando um pouco, vamos falar um pouco da esfera individual, e eu tava já pensando um pouco no bate-bola que a gente faz em relação ao nome do projeto, né? A gente brinca com o projeto e a gente fala que um dos primeiros momentos em relação a tocar nessa temática é o processo do revelando-se. A gente tira o Rzinho do nome Revelando-se e deixa o revelando-se. E quando a gente fala um pouco sobre isso, talvez a gente faça um podcast específico para isso mais na frente, mas quando a gente fala sobre isso, a gente aborda que o primeiro momento da pessoa poder tocar nessa temática é ela poder reconhecer para ela mesma, inicialmente, o quanto aquele tema pode ser importante para ela. É como se, devido a essa dimensão do tempo, devido a essa memória que ficou lá atrás, devido ao que eu estou vivendo agora, no meu presente, muitas vezes eu não consigo fazer um link tão claro com algo que é sexual. A gente falou isso no primeiro podcast, né? Muitas vezes eu tenho uma dificuldade, sei lá, eu sou tímida, como você falou lá no primeiro podcast. E muitas vezes, o que é que timidez tem a ver com sexualidade e tal? Então, muitas vezes eu vivo algo no presente e eu não consigo linkar com alguma coisa que tem a ver com sexualidade e tal. Então, muitas vezes é difícil para essa pessoa no presente conseguir montar um pouco esse quebra-cabeça e dizer, caramba, aquela experiência lá realmente foi significativa para mim. E então, esse primeiro momento... Então, e isso não é somente uma mera questão de falta de informação. Muitas vezes também a pessoa precisou, ao longo da vida dela, se distanciar desse evento ou dessa situação porque aquilo causava muito sofrimento. Então, esse primeiro momento de você poder dizer para você mesmo que aquilo aconteceu e aquela experiência é algo importante, muitas vezes vai compondo essa primeira camada que a gente está chamando dessa esfera individual do muro do silêncio, né? O falar, né? O falar, ele tem a ver não necessariamente com o falar público, né? O postar numa rede social, colocar no outdoor, que, enfim, né? O revelar, o olhar, né? Antes de mais nada, tem que ser consigo, né? E em alguns casos pode ser só consigo, ou com alguém que possa estar lhe ajudando terapeuticamente nisso, né? Mas esse momento de quebrar o segredo, de romper o silêncio, de revelar, né? Ele por si só, né? Ele já pode ser muito, muito transformador, sabe? Para a pessoa que muitas vezes está numa dinâmica e enredado em tantas dificuldades que parece não ter sentido, né? Mas por que eu tenho dificuldade nos relacionamentos, ou na sexualidade, ou na minha autoestima? E muitas vezes você reconhecer que passou por uma experiência traumática, que trouxe implicações difíceis para sua vida, parece que às vezes bate meio que um estalo. Caramba, então eu não sou louca, né? Então há uma razão de ser, há um porquê disso acontecer. Então me parece que o revelar para si, por si só, ele pode trazer esse início desse movimento de mudança de tipo, nossa, fez parte. Eu vivo com marcas, com cicatrizes, com repercussões disso na minha vida. E a partir daí, o que é que eu posso fazer? E a partir daí, como é que eu posso ressignificar? Porque negar isso
Me dá a sensação que aí pega e pode simplesmente congelar e cristalizar e, tipo, enrijecer e não possibilitar nenhum tipo de mudança ou de atualização, entende? Isso que você está falando me remeteu a uma coisa que a gente vê tanto no consultório, como a gente tem algumas poucas pesquisas que falam sobre isso, né? Que muitas vezes uma pessoa que foi abusada sexualmente na infância e adolescência, ela muitas vezes não vai procurar psicoterapia querendo falar exatamente do abuso sexual. Muitas vezes ela vai procurar psicoterapia por conta de inúmeras situações, em vários tipos de dinâmicas ou problemáticas que ela já está vivendo, e aquilo está angustiando tanto ela para poder realmente, que mobiliza ela a vir procurar uma terapia. Mas muitas vezes acontece que durante o processo da psicoterapia é que se percebe que aquele abuso sexual que aconteceu lá atrás parece que tem algum tipo de importância. Então, muitas vezes, não está nem muito próximo da vivência da pessoa a entender que aquilo que eu vivi lá atrás impacta a minha vida até hoje. Só que isso, para mim, e eu queria deixar também isso claro, assim, mas para mim isso gera um certo desafio no começo da terapia. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente vai entrando nesse processo de reconhecer que o abuso sexual é importante para a pessoa compreender a dinâmica dela, muitas vezes é como se isso virasse um problema a mais. É como, imagina que a pessoa procurou a psicoterapia porque ela está depressiva, porque ela não consegue confiar em ninguém, porque ela tem autoestima muito baixa, e isso já está sendo angustiante o suficiente para ela procurar terapia. Só que durante a terapia, ela começa a entender que aconteceu um evento lá atrás, que possivelmente foi um evento bem difícil para ela, onde ela passou talvez a vida toda não querendo falar sobre isso, e a gente fala, olha, para a gente poder compreender um pouco mais isso que você está vivendo, tem alguma coisa ali que parece que faz parte. E a pessoa muitas vezes fala, caramba, eu já tô aqui, vivendo tanta coisa difícil e tal, ainda tenho que tocar nesse assunto que é ruim, que é difícil, será que é bom falar sobre isso mesmo? E aí pode acontecer, como já aconteceu com vários clientes, que a partir do momento que a pessoa vai falando sobre isso, ou lembrando das memórias, as lembranças começam a vir mais. E aí as coisas, a pessoa pode começar a ficar mais angustiada do que ela já estava em relação a esse conteúdo e tal. Então, muitas vezes alguns clientes já pararam e falaram assim, será que está sendo bom mesmo falar sobre isso? Eu agora não consigo olhar muito bem para alguém, para o meu pai, para minha mãe, a minha tia, eu não consigo mais conviver com fulano, com cicrano e tal. Então, é angustiante começar a reconhecer para si que essa demanda foi algo significativo lá atrás, sabe? Sim, Guilherme. E tudo chama pra gente para um cuidado muito grande, né? Porque aí você fala, a tua fala agora, né? Me faz, poxa, a gente convida a quebrar o silêncio, a desconstruir o muro. Mas isso não é a qualquer custo e de qualquer forma, né? Não é vamos desconstruir o muro do silêncio, então pega todo mundo a marreta e vai destruir isso agora. Todo mundo tem que falar agora, já, e tipo, precisamos falar e pronto. Não é dessa forma, né? Não é desse jeito. É preciso entender o momento de cada um, o movimento de cada um, sabe? As dificuldades. Então, é um convite ao desconstruir o muro do silêncio, a revelar o segredo para si, a olhar para essa dimensão, mas com muito respeito a você mesmo, a sua história, aos seus movimentos nesse processo. Então, às vezes né? Eu lembro também no consultório, quando uma cliente que ela me procurou em 3 momentos distintos, como no primeiro momento, no nosso primeiro tempo lá de terapia, ela fala da questão do abuso e ela só cita ponto. E aí, quando ela chega, depois de mais de ano depois, retoma o processo. E quando ela retoma, ela disse, olha, agora eu quero falar mais especificamente sobre a questão do abuso. E aí a gente começa, mas tem uma hora que chega e tipo, preciso parar. Então, é importante esse cuidado, esse manejo. Então, a todo momento a gente fica, né, nessa questão de tipo, precisamos falar sobre abuso, mas tem um alerta do gatilho, cuidem de vocês. Precisamos desconstruir o muro do silêncio. Olha, mas pode ser
pode ser muito difícil, pode fazer emergir muitas coisas, então também respeita o teu tempo. Então, o trabalho da gente, ele requer eu vejo que requer um manejo, um cuidado, uma atenção e escuta bem, bem refinada, porque não existe uma receita pronta, não existe um passo a passo para o sucesso, para a felicidade, para as coisas lindas e maravilhosas. Existe um caminho com muitas dificuldades, mas também com muitas potencialidades, por tudo que a gente já pôde ver, ouvir e estudar a respeito. Quando você fala isso de que não é simples, não é fácil fazer esse podcast ou até o vídeo que a gente está pensando em fazer também para o YouTube e tal, é aquela história, dá um pouco aquela sensação de que a gente está convidando as pessoas, não é para falar somente de temas legais, agradáveis, motivacionais, vamos lá, escute a gente e saia feliz escutando o nosso podcast. E muitas vezes o convite é para a pessoa poder se aprofundar um pouco mais, a pessoa poder ficar um pouco mais em contato com ela e tal. E muitas vezes não vai ser aquela travessia tranquila. Fale sobre isso que depois que você falar, tudo vai ser lindo e maravilhoso. Não, muitas vezes não vai ser tudo lindo e maravilhoso. Mas ainda assim, a gente já consegue ver o quanto muitas pessoas puderam estar mais em paz e puderam se libertar mais desse passado aí que estava pesando tanto, né? Por isso que a gente insiste nessa desconstrução, né? Porque o que vem no final pode ser muito, muito bom para todo mundo, né? Enfim, acho que falamos um bocadinho dessa esfera individual, né? No final, quando eu tava falando da minha fala, eu já tava puxando um pouco da esfera familiar, né? Quando eu tava falando, eita, quando a pessoa começa a reconhecer pra si que é difícil, ela muitas vezes pode começar a não conseguir conviver bem com alguém da sua família e tal. Enfim, eu já tava meio que entrando um pouco nessa dimensão da família, né? Sim, a questão da família, né? O falar para si é um processo e o falar ou não falar para a família. Em algum momento você falou, né, que talvez num contexto familiar onde o sexo não seja tanto tabu, onde as relações estejam mais ali, digamos assim, com diálogo mais equilibrado, seja mais possível, né, se estabelecer essa fala, né, esse diálogo. Mas aí, quando eu lembro que a gente está falando de pessoas adultas, né, que passaram por isso, infância e adolescência, e aí a gente volta, né, a 20, 30 anos atrás ou mais, e aí me vem, né, que crianças eram, como eram vistas as crianças ali, né? Então, qual a importância tem a fala de uma criança ou de um adolescente, né? Então, muitas vezes falar para uma criança ou um adolescente, falar na sua família que passou pelo abuso, é colocar a prova, a sua fala contra a fala do seu tio ou da sua tia. É a sua fala contra a fala de um adulto. Sim. E que, teoricamente, é um ser que é mais importante que você. Como era visto. Eu lembro de quantas vezes eu escutei quando era criança. Não importa, você tem que respeitar o adulto e pronto. Então, esse lugar de criança era justamente isso. Não importa se o adulto tá certo ou errado, mas ele precisa ser respeitado, né? Então, como a criança simboliza isso, né? Isso. A questão do adulto e desse adulto de confiança da família, né? Ou é a pessoa da família, ou é uma pessoa de confiança da família. Então, vê como são elementos que vão silenciando, que vão fortalecendo esse muro. Então, é falar, né? É colocar ali à tona uma experiência ruim, onde você, de alguma maneira, denuncia uma atitude, né, de um adulto e de um adulto onde que as pessoas confiam. Não, e você está falando dessa questão de ser uma pessoa de confiança para a família, né? Só que, vamos lá, a gente... Tem tipos de abuso diferentes. A gente vai focar um pouco mais aqui, pessoal, no abuso que a gente está falando intrafamiliar, mas existe também os que são extrafamiliares. Mas vamos ficar no intrafamiliar nesse momento. Muitas vezes não é somente uma pessoa de confiança para a família. Muitas vezes é uma pessoa de confiança para a própria criança e adulto e adolescente daquela época. Então, muitas vezes, a própria criança confiava naquela pessoa. E, como a gente já falou, existem vários tipos de abusos diferentes, né? Então... se por acaso um abuso sexual talvez não tenha um caráter de uma violência física mais concreta, ou seja, um abuso sexual que poderia ser uma coisa que vai se estabelecendo ali de maneira diferente e tal, então pode ser que para essa criança que confia nesse adulto,
pode ser que ela não consiga entender muito bem o que tá acontecendo e tal, e isso também vai silenciando um pouco. Então a criança ela pode ir se descobrindo que aquilo tinha alguma coisa de errado acontecendo depois de muito tempo, ou depois que ela vai entendendo melhor o que está acontecendo. E, enfim, tem alguns relatos de adultos que quando eles foram abusados sexualmente e tal, eles sentiram prazer no abuso. Então isso é uma coisa que é bem complexa, assim. Então como é que fica essa relação dessa criança que tinha alguém de confiança, que é cuidadora muitas vezes, que tá ali fazendo um tipo de carinho, algum tipo de coisa que é prazeroso para essa criança também, e tem essa relação de confiança, como é para a pessoa poder chegar e não. Depois que eu descubro que isso é errado, eu já senti prazer um pouco sobre aquilo. Será que eu gostava? Será que eu não gostava? E se era bom? Será que eu não contei porque eu gostei? Então, e era uma pessoa legal? Então, como falar sobre isso, sabe? Porque também era uma pessoa de confiança para mim. E essa questão, eu acho que a gente pode até em algum momento falar de maneira mais específica sobre isso, né? Como a criança ela vai simbolizando, né? E construindo essa experiência que, pra gente enquanto adulto, parece uma questão muito, muito lógica, né? Não é, foi, não foi, dispara, mas como para criança não é assim. E como, né, lidar com essas incongruências, com essas confusões, com essas ambiguidades, né? Com essas ambiguidades, né? Pode ser, né, mais um elemento a colocar a criança ali nesse silêncio, colocar o adolescente nesse silêncio, né? E também, Guilherme, dentro desse contexto familiar, quando as crianças ou adolescentes conseguem falar de alguma forma, conseguem sinalizar isso, mas que depois a família, de algum modo, traz um silêncio maior para isso. Esse caso, né? Isso, abafa, exato. Né? Faz de conta que nada aconteceu. Porque, né, por falta, às vezes, seja de conhecimento, de manejo, de não saber como lidar, como acolher aquela criança e como validar no sentido de, né, você falou, eu acredito em você, eu reconheço o sofrimento, e como a família vai lidar com aquilo, né? Então, às vezes, né, houve um episódio de fala, mas que depois aquilo entrou num silêncio tão grande quanto o anterior àquela fala daquela criança ou do adolescente. Então, se a gente for voltar para a questão dos adultos, né? Então, poxa, quando eu era criança, eu falei, né? Mas se fez de conta que nada aconteceu. Para que falar isso de novo? Ou para que trazer isso à tona, né, novamente? Eu lembro que no artigo que eu li, a pessoa falava justamente sobre isso, né? Onde ela falava que muitas vezes algumas crianças, elas tinham muita dificuldade para conseguir chegar, depois que elas reconheceram que tem um abuso sexual acontecendo e que aquilo é algo que não deveria acontecer, é como se elas demorassem, fosse um processo de muita dificuldade até elas chegar a contar para alguém. De vez em quando isso pode acontecer mais simples, mas muitas vezes isso é um processo que é difícil. E que esse momento onde uma criança fala sobre um abuso sexual, se não tiver um acolhimento em relação àquilo, de se legitimar e de se fazer algo em relação àquilo que aconteceu, a criança ela pode inclusive não voltar para aquele mesmo lugar que ela estava antes de silêncio. É como se ela voltasse para um lugar muito pior. É como se eu demorei muito para acreditar que se eu falasse para alguém, algo resolveria, eu pararia de viver isso e tal, mas se eu consigo procurar alguém de confiança e referência e falo sobre abuso e nada acontece, parece que eu vou para uma solidão muito maior, uma desproteção muito maior. Inclusive, se o abusador ou abusadora souberem que aconteceu alguma fala e que ninguém da rede fez alguma coisa, isso serve até de estímulo para a pessoa continuar fazendo aqueles abusos, porque sabe que não vai ter nenhum tipo de consequência negativa. Então, quando isso está acontecendo na família, ou com pessoas de confiança, e que a família não consegue se organizar para dar conta do que está acontecendo com a criança muitas vezes pode ficar até pior do que antes dela ter falado algo para alguém, sabe? Mas aí eu tava tentando puxar o gancho também pros adultos da gente, né? Que a gente trabalha, as pessoas adultas. Porque a gente tá falando desse contexto da criança, de como é difícil lá, mas é interessante perceber que tudo isso que a gente tá falando, muitas vezes não é muito bem elaborado enquanto a pessoa é criança ou adolescente, e esse tipo de dinâmica confusa e ambígua vai se estendendo até a idade adulta.
E aí, muitas vezes, a pessoa na idade adulta, quando ela começa a passar por esse processo de reconhecer que para ela é importante esse tema, ela continua vivendo essas ambiguidades, só que agora em outro contexto. Será que... Aí volta com a dimensão do tempo. Será que vale a pena falar sobre isso? Como é que as pessoas da minha família vão reagir se eu contar isso para alguém? Eu me lembro de uma cliente que eu tive que ela ficou com muito medo de uma pessoa da família dela, que gostava muito dela, por ser uma pessoa muito idosa, se ela soubesse que isso acontecesse, ela ficou com medo da pessoa ter uma parada cardíaca, de morrer, e ser uma tragédia na família, se ela falasse e tal. Então, assim, é como se a pessoa adulta, ela... Depois de adulto ela pode ter um pouco mais de clareza, que ela pode falar melhor sobre isso, mas muitas vezes o contexto familiar começa a dizer não, é melhor não. É como se ela mesma tivesse dificuldade de se assumir na família, de falar isso na família, e até algumas vezes quando ela fala, tem algumas famílias que reagem dizendo acho que é melhor isso ficar aqui guardado mesmo, né? Pra que falar sobre isso, né? Não adianta. Lembro de um outro cliente que eu tive que quem foi o autor foi tipo um avô. Sabe aquele avô que era a pessoa super legal da família e tal, assim, uma pessoa muito bacana, assim, que todo mundo gostava, e ele tinha muita dificuldade de falar sobre essa situação, porque é como se ele fosse manchar a honra de uma pessoa que todo mundo gostava. Então, como assim eu vou chegar agora para minha família? Será que é legítimo eu dividir o meu sofrimento com todo mundo e fazer tanta pessoa sofrer? Por quê? Em nome de que eu vou trazer tanto sofrimento para as outras pessoas se não vai adiantar de nada? Não vai adiantar de nada. É melhor ficar com isso guardado mesmo. Eu já estou acostumado a carregar esse peso mesmo, então para que falar sobre isso, sabe? Então, esse pensar sobre como a família vai reagir, qual vai ser o impacto negativo quando a pessoa trouxer essa situação, isso faz parte de outra camada desse muro do silêncio. Eu costumo dizer que é como se, de alguma forma, uma pessoa adulta que queira falar sobre isso, é como se ela sentisse que é como se ela estivesse destruindo a família dela. Aconteceu uma situação lá atrás, ela era criança, ela foi vítima de uma situação, mas depois desse tempo todinho passado, se ela for tocar nesse assunto, parece que é ela que está trazendo a má notícia, é ela que está trazendo o desentendimento da família, então ela que tem que... Por que você está trazendo isso pra gente? Então é como se nem reconhecesse que ela foi vítima, parece que ela está destruindo a família, sabe? E aí isso pega e toca na questão da culpa novamente. Isso. Né? E a gente poderia falar muita coisa sobre culpa, a gente pode falar sobre isso em outro momento. Mas eu acho que o que a gente já pontuou até então deu uma noção, deu para o pessoal entender e ver como essa questão da esfera familiar, da dimensão familiar, pode ser uma parte forte desse muro do silêncio aí. E vamos falar agora um pouco sobre essa dimensão mais social, cultural, que também... né, um elemento forte que faz esse tema ser tão silenciado. Eu tava pensando agora, né, no evento que aconteceu bem recente agora, né, que, assim, vou falar porque foi público, então tá nas redes sociais e tal, do Marcelo Adnet, né, que falou que deu uma entrevista à Veja dizendo que passou por situação de abuso sexual quando era criança. E o interessante foi que no dia seguinte já tinha muitas pessoas na internet que estavam atacando ele pela internet, né? Xingando ele, falando que não tinha nada a ver, falar sobre isso e tal, e trazendo uma reação muito negativa, né? E aí eu pensei, caramba, é muito difícil a pessoa querer falar sobre isso. E eu entendo que as redes sociais não é um ambiente muitas vezes propício das pessoas serem acolhedoras e tal, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, tanta polarização e tal, e tantos discursos extremistas e tal. Mas é interessante ver a reação da sociedade quando alguém resolve falar sobre isso. E lógico, algumas pessoas vão falar, ele tá fazendo isso para chamar atenção, porque ele era famoso e tal, mas não é só pessoas famosas. Qualquer pessoa que muitas vezes tenta falar sobre a questão do abuso sexual depois de muito tempo, é incrível como muitas pessoas estão logo de cara disponíveis para questionar, para duvidar. Aí vem aquelas perguntas, por que só tá falando sobre isso agora? Porque não sei o que e tal, e não é tão simples isso, né? É incrível como as questões, né, dessa ordem da dimensão psicológica, emocional, né, saúde mental, elas ainda encontram muita resistência, né? Porque a gente tá falando de abuso sexual, que tem uma tensão, a gente entende, maior, uma dificuldade, mas como às vezes simplesmente uma fala pública de ter depressão causa, né, esses questionamentos,
esses comentários, né, depreciativos e tal, né? Mas como realmente a sociedade ela não não sei se não está preparada ou não está aberta, mas enfim, seja de uma maneira ou de outra, ela não acolhe, né? Essa fala de pessoas que foram vítimas de diversos tipos de violência. A gente sabe que está numa sociedade que ela é machista, né? E que ainda hoje, né, a culpa de violências é colocada na vítima, né? A gente vê os casos de violência contra a mulher e como, eita, a culpa é da roupa, a culpa é do horário, a culpa é do local, né? Mas sempre trazendo essa dimensão de que quem foi vítima da situação tem algum tipo de culpa nessa situação. Então, esse contexto, sim, né, onde o homem ainda está no lugar de maior poder, maior fala, né, dentro da sociedade, o machismo, né, ele é um ponto, ele é um tijolo, ele é vários tijolos, né, nesse muro do silêncio, né, que silenciam homens e mulheres, né? As mulheres são silenciadas por conta do machismo e os meninos, os adolescentes que passaram pelo abuso sexual, eles também são silenciados por conta do machismo. E eu tava pensando aqui, Kézia, voltando à questão da dimensão do tempo de novo, né? Pegando esse gancho que você tá falando. Porque se você fala de uma questão do machismo que invisibiliza uma violência que uma mulher passa no momento presente, e hoje em dia com as redes sociais você tem filmagens, você tem fotografia, você tá tudo muito escancarado, que é fato que as mulheres sofrem violências à torta e à direito diariamente. Se a gente tendo registros tão óbvios e tão claros de que as mulheres sofrem violência e ainda assim elas são destituídas desse lugar de fala, de poder falar de suas violências, imagine uma pessoa que quer falar de uma violência que aconteceu há 30 anos atrás. Essa pessoa, sabe assim, qual é a importância disso, de falar sobre essa questão? Então, se mescla essas duas dimensões do machismo com a dimensão do tempo, e aí isso vira ainda mais uma camada de silêncio sociocultural, né? Sim, sim, com certeza. E as coisas se intercalam muito, né? Porque o que eu falei um pouco antes sobre que a criança ela não tinha lugar de voz, de fala, né? Não era sujeito de direito nem sujeito de nada antes, né? E que isso dificultava a questão da fala na família, mas também na fala na sociedade, né? Da criança falar ou da mulher falar. E aí as questões econômicas envolvidas nisso também, né? As questões econômicas, financeiras, políticas. Porque se uma mulher, né, ou mesmo um homem, ele vai relatar algum caso de abuso, e se essa pessoa que cometeu o abuso tiver uma condição econômica, financeira, né, elevada, né, a primeira coisa que vão colocar é que a vítima ela tá fazendo isso com interesses, né, financeiros. Ah, tá falando isso para se dar bem. Ah, tá falando isso para ganhar aquilo. Então, assim, de imediato, né, é colocado também isso. Então, como essa questão cultural, a questão, como na nossa cultura, né, a questão econômica, ela traz um lugar de poder e que isso também vai silenciando. Então, você que, enfim, quem é você que não tem um ensino superior, que não tem uma situação econômica boa e vai fazer uma denúncia de abuso cometido por alguém que sabe, teve acesso à educação, à cultura e a dinheiro, e tem muito dinheiro. Então, como essas questões culturais vão realmente silenciando. Pois é, assim, eu vejo que a gente teria papo para falar sobre isso durante muito tempo, né? O Muro do Silêncio são várias facetas e várias coisas. A gente tentou elencar didaticamente aqui a esfera individual, a esfera familiar e agora a esfera sociocultural, mas enfim, isso é tema para a gente conversar muitas vezes, né? Mas eu acho que deu para dar um pouco essa ideia, né, do quanto é complexa essa situação do Muro do Silêncio, né? Sim, sim, muito complexa e talvez a gente
volte em algum outro momento para falar de maneira mais específica sobre algumas dessas coisas aí. Mas é isso, pessoal. Eu acho que é legal também quando a gente explica didaticamente essas esferas, eu acho que é legal porque a gente pode pensar no que é que a gente pode também contribuir para poder sair de se desconstruir esse muro do silêncio, né? Então, você que passou por alguma situação de abuso, se você realmente olha para você e reconhece que isso de alguma forma te marcou e tal, então que você procure, que você possa reconhecer e acreditar que isso pode ser trabalhado, que você pode ficar um pouco mais em paz consigo mesmo ao trabalhar isso, como buscando ajuda e tal. Se você faz parte de família, de alguma forma todo mundo faz parte de famílias, então que a gente possa estar mais atento, a ter mais abertura para poder observar, para poder identificar, para poder lidar caso uma situação dessa apareça, para que a gente não tenha que fazer somente esse movimento que todo mundo faz, que é abafar essa temática, para que isso não venha desconstruir nossos ideais de família perfeita e tal. Então que a gente possa se abrir para isso também, e enquanto sociedade que a gente possa ter uma atuação também um pouco mais acolhedora, que leva mais em consideração o discurso do outro, que leva mais em consideração que muitas vezes uma pessoa que expõe isso, seja lá em qualquer canto, numa rede social, ela nunca é muito bem-vinda, então ela é muito benquista, ela nunca é muito bem vista, na verdade. Então que a gente possa parar para ver, talvez algum desses relatos possam realmente, ou a maioria desses relatos possam ser realmente verdades, e que a gente possa parar para se abrir um pouco mais para acolher mais essa fala, para acolher mais essa ferida que está silenciada há tanto tempo, sabe? Então, gente, por hoje foi isso. A gente quer mais uma vez agradecer a vocês por terem nos escutado até aqui, pedindo, né, que vocês possam estar acompanhando a gente, estar assinando o podcast para estar recebendo as notificações dos novos episódios. Né? A gente está no Spotify, está em outras plataformas. Também para procurar a gente nas redes sociais, né? A gente está no Instagram com @revelando_ser. Então você pode estar vendo lá as nossas postagens, o que a gente tem feito, o que a gente fez, né? No momento a gente não tem feito nada presencial por conta da quarentena. E também visitar a gente no site, né, do Revelando Ser, que é o www.revelandoser.org. Queria agradecer aí quem está escutando a gente, se puder compartilhar nosso conteúdo com outras pessoas, sejam pessoas que passaram por essa situação, ou pessoas que não passaram, mas que podem despertar um pouco mais para a importância dessa temática. Queria dizer também que se esse tema, esse assunto tocou em você de alguma forma e mexeu em alguma coisa e tal, que você ficou sensibilizado, de lembrar de você procurar ajuda profissional para poder conversar sobre isso e tal. Nesse momento de quarentena, tem profissionais que estão disponíveis para poder fazer psicoterapia online e tal, então, de alguma forma, é importante quem já tem sua terapia continuar nela, e quem não tem, quem não se abriu para isso, entender que isso é um espaço de cuidado muito importante dentro dessa temática. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer novamente aí pelo Marcelo Sena, que está aqui com a gente, novamente ajudando nesse processo das gravações, nas edições, trazendo algumas intervenções pra gente poder aprimorar um pouco mais o conteúdo que vai chegando até vocês. Então, gratidão, Marcelo. E vamos lá, convido todo mundo a estar acompanhando a gente, e até o próximo podcast.